Olá, boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos a mais um Legislação em Debate, com o tema Como tratar das empresas do setor de saúde. Meu nome é Giane Carvalho, sou diretora de redação da Capital Aberto e recebo hoje o sócio do FTA Advogados, especializado em RJ, Renato Tavares, e Eduardo Hagiwara, sócio-diretor da Engibio e economista com experiência em RJ específicas do setor de saúde, que é o tema da nossa noite. Antes da gente começar o debate, eu lembro que quem está nos assistindo pode participar com perguntas e comentários enviados pelo chat do webinar. Já são 5 anos desde que a pandemia da Covid-19 afetou a todos e com consequências que, em alguns casos, duram até hoje. A pandemia pegou em cheio o setor de saúde suplementar, levando a um aumento das dificuldades financeiras e do número de recuperações judiciais das empresas do setor, em particular dos hospitais privados. Como setor essencial da economia, os processos de RJ dessas empresas também trazem particularidades. A gente vai dar início ao webinar com um panorama do setor de saúde privado, em particular dos hospitais, apresentado pelo Renato Tavares. Renato, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Giane, boa noite, Eduardo, enfim, boa noite a todos que estão aqui presentes, que dedicaram, vão doar um pouco do seu tempo para esse bate-papo. Como a Giane falou, a gente obviamente vai tentar passar aqui um pouco da experiência prática, tentar discutir alguns assuntos que acho que vale a pena, porque são espinhosos e é bom despertar o interesse das pessoas, né? Não existe resposta, não temos resposta para tudo, óbvio, mas são assuntos que vale a pena. Nós temos aqui um público diverso. A ideia é tentar ser didático sem ser chato, né? Sem usar um jargão muito técnico, então tentar ser direto. O setor de saúde, eu acho que a gente estava até discutindo, Eduardo, mais cedo até hoje, e a gente tem discutido em outros casos. Cada setor tem sua característica, obviamente. O setor de saúde tem uma característica importante, né? Você tem uma particularidade que, no final, o produto e o serviço envolvem capital humano, que é cuidar de vida. Seja o tipo de saúde que você está aplicando, né? Você tem vidas humanas e ali você tem um problema. Você não consegue, e essa é uma questão muito mais econômica, que é até legal o Eduardo falar, mas você não consegue repassar ou reduzir custos e despesas de forma que os impactos de uma crise dividem algum setor, né? Porque normalmente quando você tem uma crise um setor específico, ela decorre de vários fatores, não só. Lógico que tem, às vezes, um problema de estrutura interna, administração, mas, às vezes, em muitos casos, essa crise decorre de crises de outros setores que são adjacentes ou conectados. E a saúde, a gente teve não é só a pandemia, eu até vou passar para o Eduardo, porque tem outros fatores, mas você não consegue, de fato, repassar ou retirar aquela despesa adicional, né? Então, isso traz uma particularidade, um desafio muito grande para o setor. Eduardo, se quiser comentar, acho que vale a pena a sua experiência aqui com relação a esse ponto das particularidades do setor. Claro. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, agradeço de participar e bater esse papo com vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu estava comentando um pouco antes de começar, já se vão quase 30 anos de carreira, todas dedicadas à área médica hospitalar. Só me apresentando um pouquinho, eu sou economista de formação, né? Mas a minha carreira toda foi na área hospitalar, especificamente cuidando da parte econômica financeira, mas também na área de gestão, e basicamente eu passei por quase todas as áreas do setor, né? A questão hoje, realmente, o setor vive uma crise muito forte, né? Claro, em função de todo o cenário macroeconômico, da alta taxa de juros, que dificulta bastante. E quando eu falo setor, não tem parte mais prejudicada ou menos prejudicada. Todas as partes estão sendo bastante pressionadas, né? Então, podemos considerar os hospitais, as clínicas, os serviços de diagnóstico por imagem, né, que eles não são hospitais, não são clínicas médicas, mas eles, como nós conhecemos e usamos, né, eles são realmente um setor bem grande, né, é um segmento bem grande do setor. Mas não é só isso também. A gente tem toda a cadeia, né, de valor e de fornecimento que vem atrás disso, que é um mercado que movimenta bilhões, né? Então, eu estou me referindo a fornecedores de materiais médicos, de equipamentos médicos, de medicamentos, né? Enfim, toda uma cadeia é afetada quando você tem essa pressão. O hospital, tá? Eu vou falar primeiro do hospital, depois eu vou falar um pouquinho de operadora de saúde, né? O hospital, ele é uma entidade, ele é uma empresa, né?
um pouco diferente. Ele é sujeito a uma série de normas e regulações, né, regulamentos, regulações e normas, boas práticas, enfim, ele é um setor bastante controlado, né, não só por legislação, como realmente por normas e de boas práticas mesmo. Né? Por quê? Porque o principal é a segurança do paciente. Né? Todos nós, infelizmente, já tivemos que ir a um hospital ou para acompanhar alguém, ou nós mesmos tivemos que ir para o hospital, e quando a gente adentra o hospital na condição de paciente ou de acompanhante, a gente se preocupa em primeiro lugar com a segurança, né, do paciente. Por conta disso, em termos econômicos, o custo fixo de qualquer hospital é muito alto. Você não consegue reduzir na proporção que eventualmente um ajuste econômico, uma reestruturação econômica exigiria, né? Então, você não pode simplesmente deixar de cumprir ou deixar de atender alguma norma porque você está num momento de restrição econômica financeira, né? Então, você não só você não consegue, digamos assim, repassar o valor do serviço que você presta por regras contratuais e por questões de mercado, como você também não consegue promover uma diminuição de custos na mesma proporção ou na mesma velocidade que gostaria, sob pena de colocar principalmente a segurança do paciente em risco. E aí eu destaco porque eu vivi bem a pandemia, eu tive que ir em hospital, né? Eu tenho uma equipe grande, eu tenho também uma empresa de engenharia clínica hospitalar, então eu vivi lá dentro, né? Entrando em UTI, não contraí Covid, é uma coisa assim bastante interessante, mas você tem toda essa questão que você não consegue simplesmente diminuir os custos, você precisa realmente manter isso, né? E agora o resultado a gente está vendo aí, né? No ponto de vista dos hospitais, uma situação bastante fragilizada em termos econômicos, né? E do ponto de vista do outro lado, que não é bem outro lado, né? Isso é uma todos saem prejudicados. Do ponto de vista das operadoras de saúde, que são as fontes pagadoras, a gente chama de fontes pagadoras, você tem uma série de agências. Olha, eu estava conversando com o doutor Renato, você tem um conflito de agência muito amplo e grande, né? Longe de mim criticar a ANS, é um excelente órgão, né? Inclusive, né, eu sou cientista de dados também, sou apaixonado por dados, é um dos poucos órgãos, junto com o Banco Central, que tem dados abertos. Tá? Inclusive, todos os dados financeiros de todas as operadoras de saúde são publicados trimestralmente pela ANS e isso é aberto a todos. Né? Então, há transparência, né? Mas é um problema, porque elas precisam realmente lidar com uma série de desafios. Então, é uma coisa bastante engessada. Né? E eu acho que a gente... Só acho que é importante isso que o Eduardo falou, assim, só dentro dessa parte do panorama das empresas, tem duas queixas principais que são recorrentes e que parece que aumentaram, eu queria ouvir vocês, que estrangula especificamente as finanças hospitalares, que é o demora para pagamento. Tem um dado, acho que é da ANS, que os planos, na média, estavam demorando 120 dias para pagar um procedimento para os hospitais, e o outro são as glosas, né, procedimentos não autorizados. É isso mesmo? São esses os principais fatores aí que pesam no fluxo de caixa dos hospitais? Aí quem quiser responder, fica à vontade. Eu vou iniciar, depois passar a palavra para o doutor Renato. Sim, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, tá? Mas, como eu disse, esses dados estão abertos para o público, né? E aí a gente pode, cada um ter o seu juízo de valor, né? Sim, realmente o prazo médio de recebimento da prestação de serviços hospitalares, ele está bastante dilatado, tá? Existem vários fatores e não tem um culpado isolado, né? A começar pelo sistema de cobrança, como você cobra a conta, como você cobra o serviço prestado, é extremamente obsoleto. Só para vocês terem uma ideia, existem contratos com operadoras de saúde, contratos de como é que você faz o cálculo do serviço que você prestou, que são baseados em tabelas da década de 90, e não é do final da década de 90, não. É do início da década de 90. Autoexplicativo, né? Como é que você vai trabalhar com o valor de uma tabela da década de 90, né? A sistemática de cobrança também ainda é uma sistemática muito antiga que não se mudou. Na verdade, a gente chama de conta aberta, né? Existem modalidades de cobrança que você cobra, digamos assim, um pacote, né? Você presta aquele serviço, fazer uma cirurgia, por exemplo, ortopédica, no valor que está negociado entre operador e hospital está incluído tudo. Está incluído o honorário médico, o honorário do anestesista, a parte hospitalar, a internação, os materiais, medicamentos. Mas isso
ainda está muito incipiente, né? Isso lá nos Estados Unidos ele é muito mais presente. Aqui no Brasil é conta aberta, o que significa que, usando o exemplo, né, de uma cirurgia ortopédica, que é bastante comum, cada item desses que eu mencionei, ele vai ser cobrado separadamente numa conta que chega, por exemplo, a 500 itens, e que precisa ser auditada, né? Então, daí você tem todos esses problemas. Existe um termo na área que se chama glosa, né, que é até familiar para alguns, que decorrem disso, né? Você precisa auditar a conta para saber se o que está sendo cobrado é pertinente ou não. E muitas vezes, as discussões clínicas de se o determinado item ou procedimento que está sendo cobrado era mesmo necessário ou não, né? Então, o desafio é esse, você tem uma coisa muito, muito antiquada, arcaica, que exigiria realmente um esforço maior de todos, né, a começar por um diálogo, né, diálogo hoje é uma coisa tão difícil no nosso país, né, tá? Que deveria ser colocado na mesa soluções de curto, médio e longo prazo para resolver esse problema, sim? Mas sim, o prazo está em 120, 150 dias, se você considerar com glosa, eu mesmo tenho alguns clientes que eu trabalho e que estão recebendo depois de 180 dias. Com uma taxa básica de juros de 15%, você já sabe o que acontece. Eu não estou dizendo que, né, isso as operadoras estão tirando vantagem, mas eu como hospital, preciso me financiar, como qualquer empresa, né? Então, assim, o problema é como é que eu vou me financiar com uma taxa de juros alta do jeito que está, tá? Então, espero ter respondido sua pergunta e passo para o doutor Renato, caso ele queira completar. Não, acho que esse é um ponto, Eduardo. A gente conhece bastante Renato, pelo amor de Deus. Né? A gente tem que lembrar aqui que a pandemia, ela de fato, os efeitos, qualquer crise tem efeitos no longo prazo. E lembrem-se que a pandemia, ela implicou na suspensão dos reajustes anuais dos planos de saúde, por um tempo, por um período. Os planos de saúde são regulados pela ANS, o reajuste ele tem suas limitações, né, dependendo do tipo de plano, mas a ANS fiscaliza e regula. E durante a pandemia, esses reajustes ficaram proibidos. Só que foi durante a pandemia, e volto a dizer aqui, eu não estou defendendo, né, a gente não está aqui na posição e não quer, a gente quer trazer uma discussão que seja interessante para todo mundo pensar, vamos pensar no todo. Né? Mas durante a pandemia, você teve, de fato, uma pressão gigantesca em todo o sistema de saúde, público e privado. Não só decorrente do Covid, mas outros problemas apareceram, né? Inclusive a saúde mental, é um assunto que eu e o Eduardo temos discutido bastante por conta da crise no setor. A saúde mental se transformou em uma preocupação muito grande, as pessoas presas em casa, enfim, assistindo televisão, era vídeo de cadáver, um negócio horroroso, né? Teve outras decorrências daí. Então, o sistema de saúde estava pressionado, muito utilizado, o aumento de custos, porque vamos lembrar, as fábricas pararam, então você teve um problema inflacionário mundial, né? Os fornecedores de equipamentos hospitalares também tiveram os problemas na sua cadeia de fornecimento. E você tem o efeito cascata. Os hospitais tiveram aumento de custos, não só decorrente da pressão, né, da pandemia. Os planos de saúde tiveram esse aumento de demanda e os hospitais públicos também, só que é o Estado que financia, né, com impostos. E você não podia repassar, pelo menos no privado, isso. Lembrando que, por serem regulados os planos de saúde, eles estão, esse assunto está lá para frente aqui na nossa conversa, mas todo mundo acho que já não sei, sabe, planos de saúde, operadoras, né, a operadora não pode pedir recuperação judicial. Ela está proibida, tem um procedimento específico da ANS, que assim como as empresas operadoras de sistema elétrico, né, as concessionárias, também não pode. E aí você tem um problema, a gente pode até falar tecnicamente do que foi feito para resolver, que eu não conseguiria fazer aqui que eu digo nos planos de saúde. E associado a isso, a gente tem outra pitada de sal aqui, diversos hospitais, por uma característica do Brasil, em outros países são assim, mas aqui parece mais comum, pelo que eu vi, foram criados e constituídos como instituições beneficentes, sem fins lucrativos. E vamos chamar assim, esses hospitais que têm essa natureza, não podem agora também pedir recuperação judicial. A gente tinha algumas decisões, né, permitindo que eles pedissem recuperação judicial, e o STJ disse recentemente que não pode mais. Então, e aí quando eu falo de recuperação, né, eu sempre digo, a gente usa a palavra recuperação judicial porque é o instrumento mais comum, mas
eu tento tratar de formas de reorganização de passivo, né? Readequação de passivo, seja o nome que você quiser dar. O mais usado é a recuperação judicial, mas a gente tem a recuperação extrajudicial, tem procedimentos de execução coletiva no seu trabalho, mediações que a gente pode fazer até com base na lei de recuperação judicial, etc. Mas é solução do passivo, porque no final o que a gente precisa fazer é, eu tenho um passivo, eu tenho uma empresa viável, X, ela é viável operacionalmente, né? Porque se ela não é viável operacionalmente, ela tem que falir, fato. Empresas que não são viáveis têm que sair do mercado. Mas se ela é viável e acumulou um passivo por uma série de fatores que hoje é impagável com esse fluxo de caixa, você permitir a execução individual, pelo menos do ponto de vista econômico, vai fazer com que você privilegie um ou dois credores, a atividade paralisada e os outros credores deixam de receber. Para isso que a gente cria, né? A maioria dos estados democráticos, a maioria dos estados da OCDE, cria procedimentos de reestruturação. Por quê? É melhor deixar essa empresa viva e viável, recolhendo impostos, gerando receita, e pagando os credores, ainda que num valor menor do que do todo, do que se eu liquidar e talvez beneficiar um. Na maioria das vezes, prestadores de serviço não pagam quase ninguém. Então, esse é enfim, acabei falando demais, mas é mais, um pouco do panorama que ele é complexo aqui, né? Eu tinha até separado isso para te perguntar, Desculpa. Renato. Não, imagina. É definitiva essa decisão do tribunal sobre os hospitais filantrópicos que não podem, ela é ampla, uma decisão ampla ou ela é caso específico? Assim, como é que está isso? É definitivo ou ainda é um tema que não está pacificado? Essa é uma pergunta importante que tem no Brasil uma quantidade imensa de hospitais com essa denominação de filantrópicos. Eu acho que esse ponto é legal, e aqui eu estou num ambiente que não é acadêmico, então eu tenho uma liberdade muito grande para falar bobagem, digamos assim, né? E aqui eu vou me dar o direito de dar uma opinião pessoal, sei que tem muito advogado aqui, muita gente boa que se quiser se juntar, um prazer, mas a decisão do STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão responsável por, em tese, organizar a jurisprudência, vamos chamar assim, e a decisão ela foi tomada por maioria de votos, quer dizer o seguinte, não é unânime, o tribunal não foi unânime nessa decisão, e o voto vencido, que é um voto que eu considero assim, melhor do ponto de vista não técnico, mas do ponto de vista de interpretar e entender a discussão, é um voto muito bom. A gente são 4 decisões, mas é porque os recursos meio que subiram juntos, mas quando você tem esse tipo de decisão, existe uma porta, um caminho, ainda que muito difícil, de mudar essa perspectiva. Por que eu digo isso? Quando você lê ali, né, para quem tiver interesse, está lá no STJ, é público. Se você botar no Google, você acha também, não tem problema nenhum hoje. Hoje, e se perguntar para o ChatGPT, talvez ele te responda. Não sei se vai dar certo, mas talvez responda. Mas você vê que você tem uma discussão interessante. A discussão basicamente girou sobre a lei fala que pode pedir recuperação judicial a sociedade empresária, né? Aí o conceito, o que é empresário? E aí tem uma discussão técnica lá do que é empresário, que não vale a gente ficar perdendo tempo aqui, né? Por causa do público, do tempo de todo mundo. E a conclusão do voto vencedor foi que essas sociedades já gozam de um privilégio tributário especial, não são empresárias por natureza, e permitir que ela ingressasse com recuperação judicial seria acho que o voto fala em dupla penalidade para a sociedade. Aí a pergunta que eu faço é, bom, sociedade empresária é quem exercita atos de comércio, né? Linguagem de advogado velho, atos de comércio, mas se eu talvez tenha sido criado, né, quando foram criados esses hospitais, com caráter eminentemente filantrópico, mas tomaram dimensões e tomaram crédito no mercado, não mais com essa natureza. E aqui sem criticar também, mas como num banco financia uma instituição dessa, não está financiando porque ela é filantrópica, está financiando para receber tua contraprestação pelo capital, né? Juros, simples. Então, essa atividade já deixou de ser filantrópica lá atrás. E esse passivo é um passivo que eu tenho problema. Então, eu achei essa discussão, na minha percepção, ruim. E do ponto de vista de consequência, ok, eles não podem pedir recuperação judicial, eles não têm um procedimento específico como teriam os operadores de plano de saúde ou a intervenção que tem as companhias concessionárias de energia elétrica. O problema continua aí, a questão para mim é como resolver o problema. Você tem um passivo maior do que ativo, muitas vezes uma instituição viável, e o Eduardo falou um ponto interessante que as pessoas esquecem, né? Se eu sou uma empresa de varejo, e o varejo de calçada, né, a loja de tijolo deixou de ser viável,
eu fecho e abro a loja online. Não estou dizendo que é simples assim, mas o mundo mudou. Eu não posso realocar meu hospital se o aluguel ficou caro. Eu não tenho como ir para outro lugar, né, Eduardo? Não tem essa opção. É um processo muito demorado, porque você tem o hospital, enquanto negócio físico, né, ele tem uma série de licenças que são necessárias e essas licenças estão permanentemente ligadas ao local físico, local onde está o hospital, né? Então você até poderia, mas hoje aqui em São Paulo, né, posso falar por São Paulo, né? Todo o processo de você pedir a mudança hospitalar, que envolve CETESB, envolve, né, porque você tem resíduos que você tem que ter um tratamento diferenciado, e principalmente a vigilância sanitária, o processo todo está demorando quase 2 anos em alguns casos. Né? Imagina como é que você vai fazer. Né? Então, assim, eu de novo falei demais, que é costume meu, desculpa, mas não consigo me conter. Eu vejo uma porta aberta para a gente tentar reverter essa decisão, porque a gente já até mapeou isso um pouco, a gente não tem dados, enfim, são 27 estados mais Distrito Federal. A gente está mapeando as recuperações do setor de saúde, né? Eu e o Eduardo, a gente está fazendo esse trabalho, mas um pouco mais demorado. Mas você tem, e o Eduardo conhece isso de fato da realidade, você tem diversas instituições que operam com atividade originalmente filantrópica, né? Que estão em dificuldade, porque elas não têm nenhum privilégio para elas sofreram o que todo mundo sofre. O mercado é um só, né, Eduardo? Não dá para separar, isso aqui é filantrópico, eu vou cuidar dele diferente. Então, a decisão tem esse problema, né? A gente tem falado muito, mais uma linguagem técnica chata no juridiquês, mas em consequencialismo judicial, né? Eu sei que tem gente que é contrária a isso, eu não quero entrar nesse debate mais uma vez acadêmico, mas às vezes você precisa aplicar a legislação pensando também no comportamento dos agentes de mercado, né? Toda vez, né? Vamos lá, como é que a gente age e se comporta pessoas normais, né? Se eu sei que algo é legal, eu não faço. Ou se eu sei que se eu fizer um comportamento A, eu vou ter um resultado B, eu quero esse resultado B, eu pratico. Então, advogados e agentes de mercado consultando seus advogados sabem, olha, se eu tomar determinada ação contratualmente falando, eu vou ter uma decisão, né? Assim, porque o judiciário pacificou esse entendimento. Então, a jurisprudência também ser consolidada e pacificada tem esse efeito, né? A gente tem que interpretar essa decisão e a partir daí aplicar. O ponto é, se eu sou um agente de mercado que concede crédito, eu daria crédito para instituições filantrópicas ou não? Eu não tenho resposta, mas essa decisão tem um impacto nisso? Tem. O STJ já tomou decisões falando sobre isso. Não podemos fazer isso porque isso vai afetar o mercado de crédito. Aqui ele pensou na sociedade, mas sem dizer o que ele quer dizer com a sociedade, né? Quando ele falou sociedade, ele escolheu punir um hospital e os pacientes sobre aqui. Quando eu leio a decisão, eu estou entendendo o seguinte: eu estou defendendo o Estado como ente arrecadador de tributos versus todo esse sistema que é o hospital. Eu, pessoalmente, acho que não faz sentido. O voto vencedor é muito melhor, o voto vencido é muito melhor nesse ponto. Antes da gente falar especificamente da RJ no setor de saúde, eu vou passar a primeira pergunta aqui, porque faz sentido nesse momento do chat, que é da Aline Moura. A abertura de capital seria uma solução para injetar dinheiro nos prestadores de serviço em saúde? Como está a legislação no Brasil, Renato? Eu acho que eu vou deixar essa para o Eduardo. Ela tem um caráter econômico muito. Acho que é muito mais econômico do ponto de vista jurídico, a gente pode falar, porque é fácil. Eu digo fácil assim, tem solução, mas economicamente, essa discussão de injetar em recursos de abertura de capital, ela é longa, hein, Eduardo? É longa. Bom, eu sou da época que, na verdade, até vou voltar um passo atrás, né? Você não podia ter participação de capital estrangeiro na área de saúde no país, né? Isso é uma coisa recente, bem recente mesmo, ela não tem 2 décadas, né? Tá? Isso é bastante importante, porque quando trazer a discussão, porque quando houve essa permissão, que aí se formaram os grandes grupos hospitalares que a gente vê, né? Então, assim, além da discussão da abertura de capital, que sim, já respondendo sim, tá? É uma saída para se resolver problemas, né? Ou seja, fusão, aquisição, reestruturação com abertura de capital, você tratar o hospital como se fosse uma empresa mesmo, né? Em que pese todas as questões
específicas, as especificidades do setor, como eu acabei de mencionar, né, as normas, as boas práticas que têm que ser cumpridas, é o que aconteceu no nosso país, né? Essa questão dos hospitais filantrópicos foi o nascedouro do sistema hospitalar brasileiro, né? Esse pessoal, as Santas Casas, por exemplo, elas têm séculos, né? Foram elas que começaram o sistema hospitalar brasileiro. Pois aí na história foi evoluindo, não se podia ter participação de capital estrangeiro. Então, também se não podia ter participação de capital estrangeiro, o mercado de capitais brasileiro também não era desenvolvido, isso eram soluções que nem se passava pela cabeça dos hospitais, né? Porque você tinha realmente uma grande rede filantrópica. O Brasil, historicamente, ele sempre teve, hoje ele tem em média, tá? 5.500 hospitais, né? Entre privados, filantrópicos e públicos, né? Isso não mudou, na verdade, tá? Pelo menos nesses 30 anos que eu trabalho no setor, isso não mudou, né? E você também, outro dado interessante que não mudou, no nosso país, 75% da população sempre foi SUS dependente, né? E o SUS, a gente tem que lembrar também que é uma coisa nova. O SUS é uma coisa que veio da década de 80, do final da década de 80 para cá, depois da Constituição de 88. Os mais antigos vão lembrar que antigamente era INAMPS que se falava, né? Quer dizer, não existia o INSS, era uma coisa bem antiga. O que eu quero dizer? É tudo muito recente, né? Então, sim, né, a reestruturação de capital, eu posso depois dar vários exemplos de casos bem-sucedidos, realmente, que você teve essa consolidação. Tem inclusive, né, alguns casos que você... vamos falar dos hospitais filantrópicos, já que foi tocado o tema, né? Pô, e aí como é que faz com o hospital filantrópico? Pode vender o hospital filantrópico? Não, não pode, né? Porque ele não tem dono, mas ele pode ser arrendado. E eu conheço vários casos de hospitais que estavam em más situações aqui perto de São Paulo mesmo, né? Em Campinas, por exemplo, e que eles não foram comprados, mas eles foram arrendados, né? E sobre a questão do arrendamento, é um tema que eu tenho discutido bastante com o Renato, que é uma solução permitida, inclusive, dentro do próprio processo de recuperação judicial, e a gente tem alguns casos, e eu conheço os hospitais, inclusive, tem um caso bem emblemático lá no Espírito Santo, e que a solução dentro do próprio processo de recuperação judicial, para melhorar também a capacidade de pagamento da recuperação judicial, foi, entre aspas, vender o hospital. Na verdade, arrendou o hospital para um outro grupo hospitalar, tá? Então, eu acredito que sim, as saídas, já que houve esse amadurecimento, essa evolução do mercado de capitais e do próprio setor hospitalar, é uma saída a ser pensada assim, e a recuperação judicial é um instrumento bacana para você fazer isso, que talvez você não conseguiria fazer. Pensa do lado do comprador. Como é que eu, grupo empresarial, vou comprar um hospital que está bem ruim financeiramente, sem ter a segurança de que não vai ter sucessão trabalhista, que não vai ter uma série de coisas que, na hora que você vai fazer o valuation, não vai fechar a conta. Então, eu, como investidor, não vou investir. Nesse caso, a recuperação judicial é um excelente instrumento para me proteger disso. E não tendo um capital, uma abertura de capital ou um novo sócio, a RJ, e aí com ou sem arrendamento é uma solução. Mas em que momento pedir uma recuperação? Se é que tem um momento ideal para a empresa dar início a esse passo, e depois a gente fala do rito, né? Do que tem de desafio para recuperação judicial num setor essencial, que é como é o de saúde. Claro, respondo. Do ponto de vista de gestão hospitalar, um momento adequado, tá? Não simplesmente numa análise econômica de fluxo de caixa ou de rentabilidade, as análises clássicas, né, comuns para qualquer empresa, o hospital, a partir do momento que ele passa a não cumprir as normas, né, as boas práticas mencionadas anteriormente, e ele começa a colocar em risco não só a segurança dos pacientes, como dos funcionários também, né, iatrogenia, que é um termo bem específico, né, que a gente sofreu bastante, eu acompanhei bastante, né, muitos casos de burnout mesmo, né, da equipe de assistência, equipe de enfermagem, a gente chama, roubo o termo, né, da área médica de iatrogenia, que são erros médicos cometidos pelos próprios médicos, né. A partir do momento que você começa a identificar que você não consegue cumprir uma série de normas que foram feitas e que não foram inventadas no Brasil, né, elas foram baseadas no sistema inglês, por exemplo, que serve muito de base para nós aqui, né, o NHS. Aí é um momento que você tem que parar e pensar e falar assim, poxa, eu estou colocando em risco a vida das pessoas, né, dos pacientes e do meu próprio corpo clínico, assistencial, independente do aspecto econômico financeiro, tá na hora de você pensar nisso. E aí, como a gente está batendo um papo com advogados e juristas, né,
tem um problema muito sério, né? Que se você tiver óbito por um erro, alguma coisa, e você não tem como comprovar que todos os procedimentos que têm que ser feitos foram feitos, aí você passa a ter, além do problema econômico, você passa a ter um problema jurídico muito forte, né? E acontecem óbitos dentro de hospitais, né? Então, para mim, apesar de eu ser economista e cuidar da área financeira, né, ser especialista na área de finanças hospitalares, não dá. Se você percebe que você está colocando em risco, não há que se pensar, você tem que fazer alguma coisa. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista. Renato, o Acho que que difere? Desculpa, pode continuar. não, imagina, você vê que acho que o Eduardo trouxe um ponto aqui que é muito mais sensível. Volto a dizer, cada setor tem suas particularidades. Aqui a gente tem um setor muito sensível. E existem outros assim também. E eu gosto de dizer, no escritório, normalmente, quando alguém faz essa pergunta para mim, algum cliente, né? Quanto que é a hora de pedir recuperação judicial? Eu sempre digo 6 meses atrás, não é hoje. A gente, talvez, eu não tenho dados aqui, mas pelo menos a minha experiência é de outros colegas com que eu já conversei, que fazem, atuam na área, é que infelizmente a gente ainda tem um problema de pedir RJ muito tarde. O que eu chamo de tarde, eu aqui, né? Que é, na verdade, volto a dizer, mais voltando, é uma análise mais econômica do que legal. Se você preenche os requisitos, a partir daí é uma análise de quando, por quê e de que forma. Né, se a decisão é pedir uma recuperação judicial, porque você não consegue, de outras formas, readequar seu passivo, não dá para deixar essa decisão quando você já está o que eu chamo de caixa estrangulado. Você está pagando, né, vendendo almoço para pagar janta, usando aqui o provérbio popular. Você precisa tomar essa decisão quando você tem caixa. O procedimento de recuperação judicial, além dos efeitos legais, você tem um efeito de mercado que é o seu caixa seca. O que eu quero dizer com isso? É muito comum. Primeiro, você não vai ter acesso a financiamento. O DIP no Brasil não é uma realidade, né? O financiamento do devedor em recuperação judicial. E ainda que a gente tenha alguns casos, poucos, demora um pouco. Então, você não vai ter caixa no outro dia. Você não vai. Não é que nem o pessoal gosta de ver notícia, quem vê notícia acompanha o mercado estrangeiro. É como você ouvir, aconteceu agora com a Azul. A Azul pede capítulo 11 lá fora já com o Deep Finance de tanto. Ele já sai de largada com isso normalmente acordado com algum financiador. Aqui nem tente. A gente tem casos desastrosos de tentativas. Só que tem um outro ponto também que as pessoas esquecem, né? Não é só o financiamento externo que é cortado. Tem um financiamento muito importante que você tem na empresa, no fluxo de caixa, e eu aqui palpitando na área do Eduardo, mas só porque é uma realidade, que é você normalmente tem, os seus fornecedores te dão crédito, né? Você compra algo e tem 40 dias para pagar, 45, 30. Isso é crédito, porque são os fluxos de caixa se alinhando, digamos assim. Não é incomum, aliás, é muito comum que esse seu fornecedor corte a linha, diga, para vender para você agora é só à vista, porque eu já estou aqui com um passivo listado, que eu não sei se vou receber, e às vezes esse cara é médio, não precisa nem ser grande. Somente o médio pequeno, que depende às vezes de alguém, né? Então você tem esse crédito também, ele desaparece. Então você precisa pedir a recuperação judicial com um caixa para suportar este momento de transição, pagar os custos da recuperação, tem administrador judicial, ela gera custos. Só que você também não vai pagar seu passivo, né? Pelo menos o passivo anterior. E você tem que se readequar, você já tem que entrar pensando na sua readequação. Não dá para, como eu já ouvi de colegas, inclusive, pede aí, depois a gente vê. Até acontece de dar certo, quer dizer, dar certo não, provar um plano, né? Mas se vai dar certo ou não, eu não sei, porque eu brinquei, Eduardo, acho que eu ouvi falar isso outro dia. Eu falo, gente, aprovar o plano é a parte mais fácil. O papel aceita tudo, agora tem que cumprir o plano. Não é incomum você ver recuperações judiciais que com 1 ano, 2 anos no máximo, já estão sendo descumpridas. Então, o momento ideal, normalmente é 6 meses atrás, quando ele pensou, mas então é difícil você colocar isso em números, né? Mas uma empresa bem administrada, que tem um gestor que consegue visualizar seu futuro, né, que tem ali projeções de fluxo de caixa, ele sabe. O problema é que tem muito mas vai dar certo. Eu estou conversando com um cara que vai injetar um recurso. Mas a pergunta é, e se não injetar? Né? Você está pronto para o plano B, C, D e E? Acho que isso é um ponto. E aqui no setor de saúde, você tem um fator adicional muito importante. Você começa a colocar em risco a saúde, não só dos seus pacientes, como até dos seus profissionais.
E aí as consequências podem ser irreversíveis, porque a gente está falando de vidas, né? Então é complicado. A gente está falando muito de dívida com fornecedor, etc., mas vem uma outra pergunta aqui da Luciana Del Caro. As dívidas dos hospitais são principalmente com fornecedores e bancos ou também são tributárias? E nesse caso, se há ou poderia haver algum programa para resolver essa questão tributária? Bom, sobre a questão tributária, o setor hospitalar, ele já veja, não é uma defesa, mas ele é um dos mais beneficiados, né? Então, você pega, por exemplo, os hospitais e clínicas que são lucro presumido, eles têm o benefício da base de cálculo reduzido, tá? Como prestador de serviço que, né, não realmente é bem agressivo, é 8% a base de cálculo, né? Tá? E você pode optar também por regime de PIS e COFINS não cumulativo, então, ou seja, já há o esforço do Poder Legislativo, assim, digamos, né, de dar, assim, algum benefício. A carga tributária de um hospital, ela é baixa, tá? Aí vem um pouco da minha experiência também. Fora isso, né, você tem todos os planejamentos, as elisões fiscais, mas, por exemplo, respondendo a pergunta, complementando a pergunta anterior, você tem uma reestruturação, você, por exemplo, partir para o lucro real. Isso é uma coisa que só agora os administradores hospitalares, em função da profissionalização que eu citei, estão olhando isso com um pouco mais de cuidado, com olhos um pouco mais atentos, né? Então, na questão tributária, você tem dívida porque você tem o caixa estrangulado e você precisa pagar algumas coisas para você não cair na situação que eu mencionei, né? Então você fala, olha, entre não tenho dinheiro para pagar tudo, entre pagar os meus impostos e pagar os meus fornecedores, para que eu não deixe para que eu não deixe de cumprir as normas, né? Então, por exemplo, eu não posso reduzir o quadro do jeito que eu quero. O headcount, ele é uma coisa determinada, existem regras. Olha, para cada tantos leitos tem que ter tantos enfermeiros, tantos técnicos. Uma UTI de 10 leitos tem que ter tantos enfermeiros, tantos técnicos, ou tantos, né, médicos, por exemplo. Como é que a gente chama isso de headcount? Como é que é a quantidade? Isso existe regra para tudo isso, né? Por isso que eu disse, o custo fixo é muito complicado. Você não pode simplesmente diminuir, corta pela metade. Não dá, não pode. Né? Se acontecer alguma coisa, você vai sofrer consequências bem graves, né? Sem falar do valor da vida humana, que é o principal, tá? Então, em termos tributários, respondendo à pergunta, dos casos que a gente tem analisado, né, individualmente, sim, claro, sempre tem a dívida tributária, mas o que eu vejo hoje, tá, e é uma opinião pessoal minha, de uma análise minha, o principal problema são os credores, eu vou colocar assim, financeiros, tá bem? Tá? Então, o problema é de financiamento. Eu estou tomando cuidado para não falar que é banco só, mas por causa do que a gente acabou de falar, alta taxa de juros, prazo médio de recebimento dilatado, como é que eu me financio? O fornecedor, tá, hospitalar, é um mercado gigante, mas são poucos, porque ele, fornecedor também, tem que ter licenças especiais, ele tem, né, algumas obrigações a cumprir. Ele não quer que o hospital feche as portas, ele vai perder um cliente dele. É o que a gente falou também. Não dá para abrir um hospital da noite por dia, porque demora 2 anos para ter todas as licenças. Então, o fornecedor, ele vai me estrangular, eu fecho a porta, até aparecer outro cliente no meu lugar, demora, né? E não necessariamente a demanda que eu atendo ela vai ser automaticamente passada para o hospital que está ali próximo, tá? Então, assim, acho que espero ter respondido a pergunta, mas no meu ponto de vista, o principal credor é aquele que é utilizado para financiar esse descompasso no fluxo de caixa, esse estrangulamento no fluxo de caixa. E aí vem um ponto que é comum em qualquer recuperação judicial média, grandes nem tanto, que isso envolve em hospitais. O fornecedor, via de regra, ele concede o crédito, que eu vou chamar aqui, ou até contratualmente, e ele tem uma dívida só com o hospital, com a empresa. O banco, quando ele concede crédito, o que ele faz via de regra no Brasil? Essa é uma distopia aqui do nosso sistema recuperacional. Ele vai querer, vai tentar, ou só vai dar o crédito se ele tiver aval dos sócios. Então, para ele, a minha recuperação judicial, né, a recuperação judicial da empresa, não deveria ser assim, né? Nula ou indiferente, porque ele entende que ele pode ir atrás dos sócios. E aí o comportamento dele, né, desse agente de mercado, é diferente do comportamento
do fornecedor, como o Eduardo falou. Eu sou um fornecedor, eu não tenho 25 mil hospitais para fornecer. Se esse cara fechar, eu vou perder uma receita. Então, eu fico aqui também nesse dilema, mas eu tenho que fornecer. Eu sou banco, eu concedo crédito, né? E se esse hospital aqui me der o calote, vamos usar o português claro, eu vou atrás do sócio. Não necessariamente ele vai ter algum recovery por conta disso, mas a decisão não é totalmente racional. Então, esse agente de mercado ele tem um comportamento diferente. E ele é o que mais pesa na faixa do passivo. Então, é um problema bem complicado e é um problema que a gente tem aqui por conta da exceção que... E aqui, se tiverem advogados de banco que quiserem criticar, fica à vontade, mas eu digo que esse é um problema... não é porque eu faço recuperação judicial, mas é um problema... desculpa usar o linguajar aqui de holdout, porque você gera nesse credor um direito que os outros não têm. Né? Porque ele fala, bom, tem uma exceção da lei de recuperação judicial que foi enfiada lá na lei que me garante ir atrás do avalista. Apesar da dívida ser única, é mais uma loucura, né? A dívida é uma só, mas eu posso te cobrar do avalista enquanto o credor principal está sob a recuperação judicial. Então, eu vou sentar na mesa de uma forma diferente. Porque uma empresa média, quem senta na mesa com ele não é o diretor, CEO. O diretor normalmente é o próprio dono. E aí ele está com medo de perder tudo que ele tem. Então, a negociação toma caminhos diferentes. Até a decisão de pedir uma recuperação, e que vamos usar de novo reestruturação genericamente falando, ela passa por isso, né? O conflito que ele tem. Bom, se eu pedir, eu vou ter meus bens executados. Porque a primeira pergunta que me fazem a recuperação judicial, ela tem efeito sobre a avalista? A resposta é não. E aí ele, bom, então, o que acontece? Eu digo, vai acontecer isso e isso. Você vai ser executado. Então, a decisão dele passa por isso. Tem uma dúvida aqui importante do Rômulo sobre questão fiscal. Rômulo Isaías. O passivo fiscal não é concursal, porém, ao pedir RJ, o CAPAG deteriora e pode pedir uma transação tributária atrativa. Está certo? Hoje, de fato, hoje não, né? O passivo fiscal nunca foi sujeito à recuperação judicial. A gente tem agora a transação fiscal individual, enfim, ou por adesão regulada. O pedido de recuperação judicial tem uma realidade aqui que eu preciso dizer, né? Apesar, ele ajuda. A resposta inicial é ajuda, mas aí tem o porém, né? A transação fiscal individual, aquela negociada com a Receita, eu não conheci nenhum caso, pelo menos de grandes valores, em que o credor conseguiu negociar dentro do período do stay, né, de 180 dias, nem com a extensão. Normalmente demora mais de um ano. Então, ela é difícil. Dá para fazer, mas ela é difícil. E se você não tiver no lucro real, e aí é outro problema. Então, normalmente, como é que você consegue uma boa transação fiscal? Se você está no lucro real e você tem prejuízo fiscal para bater. Se você está no lucro presumido, você não tem prejuízo fiscal, então não tem muito o que você fazer, você vai ter que fazer a por adesão. E a por adesão, ela tem um problema que o Eduardo já viu isso comigo, ela estrangula a caixa, porque você tem que começar a pagar no outro dia, né, no mês seguinte, vai. Então você não tem carência. Na transação individual você costuma negociar. Você está negociando, você costuma negociar a carência, que é o mais importante. A recuperação ela serve para te dar uma carência, eu preciso de fôlego, preciso voltar a gerar caixa em paz para pagar todo mundo. E aí, somado a isso, que eu tenho? Cereja do bolo. A legislação brasileira diz o seguinte: você tem que pagar credor trabalhista em 1 ano. Você até pode pagar em 2, tem uma exceção, mas é mosca branca, como diria. Você tem que pagar credor trabalhista em 1 ano da homologação do plano, a Receita começa a pagar amanhã. O que acontece? Todos os outros agentes aqui vão ter que me dar uma carência. Então, eu privilegio, vou chamar assim, eu crio um privilégio para alguns, os outros vão ter que ser punidos. Se eles não colaborarem comigo, então vai falir. E é o perde-perde. Mas esse é o cenário. Não sei se eu falei demais, e se o Eduardo quer complementar com alguma coisa, porque esse é um assunto interessante que a gente já viveu. Não, é isso mesmo. O problema acontece mais ou menos pelo que a gente tem visto aí, a partir do 12º, 13º, 14º mês, porque a classe 1 trabalhista você tem até 12 meses, aí você vai sentar para negociar com o banco ele não consegue dar uma carência muito dilatada e aí tem a questão do avalista, ou seja, ele tem aí realmente uma simetria, né? Existe uma simetria, ele tem uma vantagem. Então, em termos de planejamento, né, isso precisa ser calculado, pensado. É claro que está todo mundo, né, que está nessa situação, está lutando pela sobrevivência, né? Eu não critico quem pensa assim, cara, vamos jogar a bola lá para frente e sair correndo, pelo menos está com a bola, né?
né? Agora, é um problema, estrangula mesmo, então o planejamento econômico financeiro, ele é necessário, né? E aí, se você me permite já dar um gancho para um outro ponto, né, que é, tá, mas você vai fazer mais do mesmo, né? O que te levou a chegar nessa situação? Fora a questão econômica. Se fosse só uma questão econômica, de ajuste econômico, né? Os economistas, os executivos do banco, eles até entenderiam, porque daí é número, mas não é só isso, né? Então você precisa ver você precisa repensar, precisa olhar, né, também o teu portfólio de serviços, por exemplo, tá? Então, isso é um processo bastante complexo, né? Porque você mudar, eu já fui diretor de hospital, né? Dentro de hospital, você, por exemplo, mudar a sua linha de atendimento, eu sou especializado em ortopedia, eu não consigo da noite para o dia mudar para oftalmologia, isso não é possível. É possível, mas demora muito tempo, né? E eu estou numa situação, eu estou correndo contra o tempo e estou bastante estrangulado. Então, eu acho que o principal planejamento é igual a curva J, né, de empresas startups, né, que você tem o Vale da Morte, né, nós falamos que demora 2 anos, né, então estamos falando do Vale da Morte da recuperação judicial, né, fazendo um paralelo, né, os 2 primeiros anos, eles são críticos, eles determinam o sucesso ou não. Sinceramente, depois que passa os 2 anos, é porque realmente tem grande chance de chegar até o final, porque já fez toda a recuperação, tá, mas os 2 primeiros anos vai ter problema. Renato, do ponto de vista de rito jurídico mesmo, assim, para pedir uma RJ, para os passos a passos de uma RJ, difere muito uma do setor de saúde, que é essencial, de outros setores? Eu diria que não. Tem um ponto Não? só que a gente tem visto que é uma característica não só do setor hospitalar, mas do setor médico, mas de prestação de serviço, que é uma dificuldade tremenda e um assunto que a gente falou hoje, que eu acho que vale a pena falar. E, de novo, se eu passar na frente, Jane, você me conhece, desculpa. Mas acho que é bate-papo, vale. Via de regra, estou falando aqui, né? Prestador de serviço não tem ativo que eu chamo ativo para usar de colateral, né? E aí ou você tem o aval, ou você tem ainda o aval e banco não dá crédito sem garantia. É o cenário brasileiro, né? Aquela história de financiamento de Project Finance e tal. Quem já fez, eu já fiz Project Finance aqui. O Project Finance no Brasil, ele só tem esse nome, mas ele não é um Project Finance, né? Não existe. A gente não tem aqui financiamento para Greenfield, não existe. E aí voltar à nossa realidade aqui. O banco sempre tem garantia. E qual é a garantia que ele vai ter no prestador de serviço? Fluxo de recebíveis. É isso, né? Então eles criam mecanismos já conhecidos de trava bancária, enfim, diretamente com as operadoras, que hoje, tirando alguns grupos, talvez 90% da receita dos hospitais, clínicas, né, prestadores de serviço, garantido por cessão fiduciária de recebível, que na lei é uma exceção, ou seja, o crédito não sujeito. Então você tem aqui, além daquilo que a gente falou dos privilégios, né, Eduardo, mais um, porque ele tem um crédito com uma garantia que não sujeita a ele. Isso tem, e aí, independente da discussão jurídica aqui, das teses, para tentar liberar essa garantia, etc., você tem aqui 2 problemas. Um econômico, que eu até acho que vale a pena falar, o Eduardo falar sobre isso um pouco, que é, se eu pedir a recuperação judicial e o plano, o operador, o banco travar meu caixa no outro dia, porque esse é o poder que ele tem pelo contrato, significa a minha morte. E o outro problema é um problema para mim que não é legislativo, mas é como o judiciário tem interpretado, que é, durante a recuperação judicial, a gente teria até mecanismos para proteger esse dinheiro, né? Que a gente chama proteger esse bem. Para mim, dinheiro é um bem. Para mim, não, ele é um bem. Porque dentro das exceções lá, que você pode evitar a constrição, até para quem tem garantia fiduciária, a lei fala bens de capital essenciais à atividade. O judiciário decidiu interpretar bens de capital, eu estava falando com o Eduardo brincando, com base no que era o setor industrial brasileiro da década de 60 e 70, que era um setor industrial que utilizava máquinas pesadas, né? Então, para quem lembra disso, já teve acesso, o setor têxtil, acho que era uma realidade bem interessante, né? As máquinas vinham da Alemanha, vinham engenheiros juntos, era o chão da fábrica inteira, né? Tinha que montar a máquina e ela ficava ali, é que nem o tatuzão, né? Você não consegue desmontar aquele negócio depois. Isso é um bem de capital, né? Sem aquela máquina, o TCA, né, para você fazer a tecelagem, etc. Estou usando esse exemplo, porque é um exemplo muito que eu vi muito. Você não consegue operar. Esse é um bem de capital essencial. Só que hoje a realidade mudou. As empresas prestadoras de serviço não têm bens de capital.
O que é bem de capital para a empresa prestadora de serviço? O que é um bem essencial? É caixa, dinheiro. Não existe outro bem. Né? Você vai no hospital e fala, cara, esse tomógrafo aqui, esse tomógrafo não, provavelmente nem é dele, ele alugou. Até por questões fiscais hoje em dia, né? A gente tem falado sobre isso. Do ponto de vista fiscal, não é nem interessante você ter um ativo no seu balanço. Né? Você pode alugar e usar essa despesa, se você tiver lucro real, para reduzir a carga tributária. Se você comprar, aquilo deprecia e é um problema para você gerar lucro. Enfim, fiscalmente é muito melhor alugar. E aí você tem uma empresa especializada nisso, que vai te oferecer sempre equipamento novo. Então você não tem mais bens de capital, você tem o quê? Dinheiro. E o judiciário decidiu que bem de dinheiro não é bem de capital. Interpretação restrita e sistemática. Então os juízes não podem fazer nada. Então o credor, o banco pode usar esses recebíveis para se pagar, pelo menos o que tiver ali imediatamente disponível, e até o fisco, enquanto você não solucionar o seu passivo fiscal, vai lá e penhora. Então, esse é um ponto importante que eu estou falando, a gente está falando do setor de saúde, mas que outros setores também têm que pensar. E aí vale a pena até, eu acho que é a opinião do Eduardo, porque o caixa aqui tem um aspecto importante, né? Concordo com o que o Renato falou. A gente estava até comentando de um caso que aconteceu nosso hoje, né, nosso em conjunto, e eu estava expressando a minha indignação, e ele falou, Eduardo, infelizmente, interpretando a legislação é isso mesmo, né, que dinheiro não é considerado bem de capital, né, e o hospital, como o Renato mencionou também, e aí é um ponto adicional também, qualquer liquidez de um tomógrafo computadorizado, de uma ressonância magnética que pesa 3 toneladas, extremamente específico, você não consegue desmontar e colocar em outro lugar, né? Então, acho que eu não tenho nenhum ponto a acrescentar, eu concordo com tudo que o Renato colocou, e o que precisa realmente é fluxo de caixa. Na verdade, quando a gente fala de recuperação judicial, só de hospital, mas no caso de hospital, eu preciso ter caixa. Se você estrangular meu caixa, eu não tenho o que fazer. Realmente eu não tenho como sair dessa situação. E por todos os fatores que a gente mencionou também, eu não tenho como diminuir meu custo assim, proporcionalmente da forma que seria necessário e do ponto de vista só econômico. Eu vou passar mais uma pergunta aqui do chat, que é do João Schneider. Com a liberação do capital estrangeiro no setor hospitalar, vocês acreditam que o Brasil tem se tornado um destino atrativo para investidores diretos internacionais? Essa atratividade tende a crescer com o aumento dos casos de RJ, ou o ambiente regulatório ainda representa barreira significativa para esses grupos adquirirem ativos brasileiros? Bom, vamos lá. Eu vou dar a minha opinião, né, de quem acompanhou. No começo, quando abriu o capital, você teve realmente uma margem, né, muito grande, principalmente porque digamos assim, né, a questão da governança também, tá, corporativa é uma coisa que não existia muito nos hospitais, né? O hospital costumava dizer que era um mosaico de vários médicos, né? Então o cara que era radiologista, ele comprava lá o tomógrafo, ele botava lá a equipe de enfermagem, técnico de radiologia dele. O cara que cuidava da UTI, ele comprava os equipamentos de UTI, ele colocava a equipe. Era um grande mosaico, né? Essa mais-valia que estava distribuída dentro de um hospital, ela foi capturada pela eficiência que veio com o capital estrangeiro por uma questão de governança, né? Eu pude, na minha vida, trabalhar com a Intermédica, que hoje é a Apivida, né? Que era Intermédica Notre Dame, virou Grupo Notre Dame Intermédica, depois foi adquirido pela Apivida. A Apivida também eu pude trabalhar no Nascedouro. A Apivida vem de Hospital Antônio Prudente, lá de Fortaleza, foi o Nascedouro. Então, eu acompanhei bem isso. O que você teve realmente foi uma eficiência de gestão absurda que não existia, né? E isso capturou toda a mais-valia. É uma opinião pessoal minha, tá? A gente estava até analisando isso, porque eu sou mestrando lá do INSPER, tá? Em administração de empresas, então a gente discute muito isso academicamente. A gente estava fazendo uma análise de segmentação de portfólio hospitalar, tá? Hoje, todas as grandes fusões e aquisições, tá? Do ponto de vista de consolidação, a minha opinião pessoal é que elas já aconteceram, tá? Então, posso citar vários casos que eu acompanhei pessoalmente, né? Então, não só com clínicas de diagnóstico por imagem, citei o caso do Grupo Notre Dame Intermédico, que primeiro houve a fusão, né, entre Notre Dame Intermédica, depois veio a Bain Capital, né, que é uma empresa americana especializada realmente em entrar, fazer a arrumação da casa e depois sair realizando um baita de um lucro, né, e aí fazer IPO, etc. E tal. Eu não tenho os dados porque,
como era um bate-papo mais de legislação, eu não preparei, senão teria atualizado dados de IPO, mas os IPOs aqui de hospitais, eles pararam. E outro ponto interessante, eu construí, né, não foi eu que construí, mas eu participei da construção de vários hospitais durante toda a trajetória da minha empresa, minha também, pessoal. Greenfield mesmo, hospital novo, você praticamente não teve mais, porque é o que o Renato falou, né? Então, assim, Project Finance, a gente fazia muito Project Finance, parou. De uns 10 anos para cá parou. Porque quem é que era que servia de base as linhas de fomento? Quando cortou isso, né, os BNDES, os bancos, quando cortaram, acabou. Você teve, pode observar, você teve retrofit hospitalar, pegou um hospital, pegou um prédio e transformou em hospital. A Prevent Senior, ela tem N exemplos desses em São Paulo, né? Que a gente pode observar, tá? Então você não teve, mas você não teve hospital novo. Então, não sei se eu respondi, né, a pergunta, mas não adianta vir com o capital se você tem toda essa problemática que você não tem Project Finance de novo, né? A taxa de juros vai acabar com a gente mesmo se continuar desse jeito, né? Mas já esgotou, na verdade, essa captura da mais-valia, no meu ponto de vista, já se encerrou. Olhando mesmo, né, que segmentos houve consolidação na parte de hospitais oftalmológicos, por exemplo, tá? Já houve alguns cases de consolidação, não tem mais, na minha opinião, tá? Eu vou passar mais uma pergunta do João Schneider aqui, que eu acho que faz bastante sentido para o debate que a gente está promovendo, sobre recuperação extrajudicial, que pode ser uma saída, né, para a recuperação judicial, mas que, segundo ele aqui, é fato, é pouco mencionada. Ele pergunta se, na visão de vocês, esse modelo tem potencial para ganhar espaço nesse segmento ou também há obstáculos legais ou culturais que dificultam essa saída extra recuperação judicial, e se é um trade-off complexo na hora de decidir entre uma RJ ou uma extrajudicial. Vou tentar ser curto, porque senão eu falo demais, mas é uma boa pergunta. O que a gente vê na prática, né? A recuperação extrajudicial, eu acho ela sensacional, porque ela é mais barata, muito menos dolorosa e mais rápida. Só que na prática, e depois da alteração que a gente teve em 2020, o quórum agora é 50% mais um, né? E você, inclusive, consegue, uma vantagem da recuperação judicial é que eu posso escolher um grupo de credores ou uma natureza de credores para fazer, ou seja, não preciso dragar todo mundo, posso, em tese, negociar com um grupo menor. Mas, na prática, isso só é usado quando você tem um problema isolado. Então, o meu problema foi com fornecedores, aconteceu uma situação isolada, eu resolvi. O trabalhista, você até consegue colocar, mas eu não conheço nenhum caso, porque os requisitos é negociar com o sindicato, a gente sabe que o sindicato não é fácil no Brasil. Então, o trabalhista ninguém faz na extra. E o que eu vejo na prática é o dilema do prisioneiro. O que eu já vi acontecer? O quórum, para você chegar com um plano aprovado, você pode entrar com um quórum menor, mas o efeito prático é muito ruim. Para chegar com um plano para ser homologado, né, é 50% mais um. E às vezes você está com 30, 35, e aí aquele que falta para você chegar nos 50, olha e fala, eu assino se o ciclano assinar. Aí você vai no ciclano. O ciclano fala, eu assino se o Beltrano assinar. E você fica correndo atrás deles. Já havia acontecer também o seguinte, ó, eu assino com prazo de 30 dias. Se você não conseguiu o quórum, eu tô fora. E aí você está correndo ali, deu 35, você perdeu aquele primeiro, a hora que ia dar o quórum. Então, teoricamente é maravilhoso. Eu acho a recuperação extrajudicial um dos melhores mecanismos, porque não tem toda aquela discussão sem fim, judicialização, né, da recuperação judicial, que eu acho que atrapalha muito, é mais barata, mas na prática não acontece. Quando você tem um grupo pequeno de credores e não tem banco, dá para fazer. Perfeito. Olha, nosso tempo já está se esgotando aí. Eu vou abrir aí para uma última rodada para vocês fazerem as considerações finais aí do que se espera desse setor daqui em diante, né? E da importância aí da RJ bem feita no momento certo, como o Eduardo e o Renato falaram aí, para evitar o estrangulamento ainda maior do setor que é essencial. Renato, você começa, por favor? Claro. Não, só resumindo, acho que o grande ponto que a gente falou aqui é tomar cuidado com o momento, não pensar nisso quando o seu caixa já está estrangulado, entender suas particularidades, fazer uma boa análise dos seus contratos. Então, eu digo assim, suas receitas e despesas, inclusive esse ponto que eu disse,
você ter um capital, o contratos com garantia fiduciária de recebíveis, com trava direta ali no seu grande pagador, que é o plano de saúde, né? Porque lembrando, o usuário do seu serviço é uma pessoa, mas quem te paga não é ele. Então, você tem uma relação jurídica aqui um pouco diferente. Isso pensando em termos práticos. Em termos do que eu gostaria, né, eu acho que o judiciário precisa começar a olhar para prestadores de serviço, essa definição aí do que é bem essencial, com um olhar diferente. Se a gente ficar preso a tecnicismo, letra fria da lei, você vai ter muita empresa quebrando, provavelmente, do setor. E o impacto de uma empresa de saúde quebrando é ruim. Porque ela lógico, eu estou falando assim, empresas viáveis não deveriam quebrar por conta disso. Acho que esse é o... Vou resumindo aqui, né? Eu já falei bastante hoje. Eduardo? Não, bom, em primeiro lugar, obrigado, né? Deixar o agradecimento aqui pela participação, né? Foi um prazer. Eu acredito sim no instrumento de recuperação judicial. A gente tem visto na prática, é difícil para o setor de saúde, é difícil. Ele precisa ter um planejamento econômico financeiro feito com bastante antecedência. Precisa mesmo, tá? Até para ver se faz sentido, né? Isso que está sendo proposto. Mas de todos os pontos que cabe realmente um estudo, que vale a pena todos nós ficarmos atentos, foi o ponto que nós mencionamos, né? Sobre a questão da recuperação judicial para facilitar uma fusão, aquisição ou uma, digamos assim, uma própria passagem do negócio, né? Principalmente do ponto de vista de quem pensa em adquirir. A recuperação judicial dá uma grande segurança jurídica de você, por exemplo, assumir um hospital que ele tem o seu valor, ele é importante, né, na região, ele tem, né, tem história, tem tradição, mas você fica como possível comprador e investidor, você fica inseguro por tudo que a gente já sabe. Nesse ponto, eu estou bastante surpreso com a possibilidade que a recuperação judicial pode trazer de dar segurança para o comprador. Isso sim. Acho que é o ponto mais importante para a gente estudar. Obrigada, Renato Tavares, Eduardo Hagiwara, pela presença de vocês. Agradeço em nome da Capital Aberto e até o próximo debate. Um abraço a todos. Até o próximo. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.